Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa diário sobre a saúde. Hoje vamos abordar um tema que afeta cerca de 3 milhões de portugueses, a dor crónica. Vamos saber o que caracteriza exatamente este tipo de dor, como podemos melhorar a qualidade de vida de quem sofre com dor persistente e também aqui conhecer o papel do médico de família na gestão da dor crónica. Depois, claro, convido-o a participar e em direto esclarecer as suas dúvidas sobre este tema ou também medicina geral e familiar. Mais à frente, abrimos portas à medicina capilar e a um problema também muito comum, caspa. Há fatores que podem favorecer o seu aparecimento, como alterações hormonais ou também o uso de produtos capilares desadequados. Vamos naturalmente abordar algumas estratégias para acabar com a caspa, nessa altura com a doutora Ana Coimbra, médica de medicina capilar, que depois também ouvirá as suas dúvidas. Para participar no programa deve marcar o número de telefone 22 508 3297 para se inscrever, mas tem também à sua disposição o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Medicina geral e familiar e medicina capilar são então as especialidades reservadas para a edição desta terça-feira do programa Consultório, que começa agora. Seja muito bem-vindo. Seja novamente bem-vindo ao programa Consultório. Muito boa tarde nesta tarde de terça-feira. Está no ar este espaço dedicado à sua saúde e bem-estar. Já sabe que o convido de segunda a sexta-feira precisamente a participar e hoje tem aqui a oportunidade em direto de esclarecer as suas dúvidas relacionadas com medicina capilar e também medicina geral e familiar. Vamos aqui falar de caspa e também dor crónica. Estes podem ser os motivos da sua inscrição. Para isso só tem que marcar o número de telefone 22 508 3297 ou também escrever a sua questão, o seu caso, partilhar connosco a sua dúvida, a sua opinião, o seu testemunho e enviar para o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Mas vamos começar precisamente com medicina geral e familiar. Vamos saber o que caracteriza exatamente este tipo de dor, como podemos melhorar a qualidade de vida de quem sofre com dor persistente e, claro, aqui conhecer o papel do médico de família na gestão da dor crónica. A nossa convidada, a doutora Inês Oliveira Dias, médica de medicina geral e familiar no Grupo Trofa Saúde, Hospitais de Guimarães e Famalicão, a quem agradeço por juntar-se a nós. Sra. Doutora, muito obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde, é um gosto recebê-la. Muito obrigada, Sra. Doutora. Portanto, vamos aqui falar de algo muito importante, o papel do médico de família também caracterizar esta dor crónica. Sabemos que a dor desempenha um papel muito importante, é um alerta de que algo não está bem, mas aqui vamos falar de um tipo de dor diferente, não é? Como é que podemos identificar a dor crónica ou qual é o significado de dor crónica? Exatamente, é assim, a dor é um mecanismo fisiológico do nosso corpo e é realmente um alerta, digo que é um alarme de incêndio que nos indica que algo está errado. Qual é que é o problema da dor crónica? É uma dor persistente, tipicamente acima dos 3 meses, em que o alarme continua a soar mesmo quando já não existe uma lesão ou quando a lesão melhorou. Como é que isto funciona em termos fisiológicos, em termos cerebrais? A dor crónica, nós temos receptores de dor na nossa pele, nos nossos órgãos, no nosso corpo, Claro. que comunicam para o nosso cérebro. Nós temos zonas de processamento no nosso cérebro onde a dor é processada. Quando temos dor crónica, este processamento é feito em maior velocidade, com estímulos menores, mesmo as regiões do nosso cérebro ficam sensibilizadas, ou seja, o alarme não desliga, o alarme continua a tocar, mesmo quando o estímulo não faz sentido fisiológico existir. Além disso, a dor crónica é modulada por outros fatores, nomeadamente a genética, portanto, há pessoas que têm predisposição genética à dor crónica, fatores sociais, ambientais, o stress e depois fatores psicológicos, mesmo a própria percepção que cada pessoa, e que é altamente individual, tem da dor, levam a que possa haver uma exacerbação da dor. Portanto, resumidamente, a dor crónica acaba por ser uma doença em si, porque leva a alterações no nosso cérebro e alterações que depois temos que tentar contrabalançar. Claro, e já lá vamos falar do impacto que tem no dia-a-dia. Há pessoas que sentem dor durante o dia e durante a noite também? Exatamente. Há pessoas que vivem com dor 24 horas sobre 24 horas e têm que aprender a gerir
e procurar ajuda nesse sentido, obviamente. Estamos a falar de 3 milhões de portugueses, um terço da população portuguesa? Exatamente. Os estudos até à data referem cerca de uma prevalência de dor crónica de 30% a 40%. Portanto, é uma percentagem muito significativa da população portuguesa, e recordar que estes estudos não são propriamente recentes. Portanto, com o envelhecimento da população é natural que estes números venham a aumentar. Além do problema da prevalência, que é gigante, depois temos os custos associados à dor crónica. Claro. Por exemplo, há um estudo da Universidade do Porto, da Faculdade de Medicina, penso que é de 2014, que refere custos anuais na ordem dos 4.600 milhões de euros com dor crónica. E estes custos, estamos a falar de consultas, de tratamentos, de baixas, de fisioterapia e depois também a reforma antecipada, o absentismo laboral e depois o presentismo. Uma pessoa que tem dor não é tão produtiva no seu local de trabalho como uma pessoa sem dor. E muitas vezes as pessoas, por vários motivos, vêm-se obrigadas a ir trabalhar com dor, quando sofrem de dor crónica. E podemos dizer que até agora estas pessoas também eram desvalorizadas, ou aquilo que sentiam e a dor crónica em si era desvalorizada? Acho que é bastante, talvez cultural, haver uma desvalorização da dor crónica. É uma doença invisível. Claro. Quando a doença é invisível, é muito difícil a pessoa mostrar que está doente. Se eu parti um braço, tenho um gesto. Se eu tenho dor, tirando a minha expressão, que pode estar mais ou menos alegre, não há muita maneira de as outras pessoas conseguirem perceber que ela existe. E depois, lá está, quando a dor crónica existe sem uma lesão visível associada, sem uma lesão que possa dizer é isto, ainda é mais difícil de haver empatia e de haver um apoio social para estas pessoas. E juntando isso, muitas vezes, Sra. Doutora, existem exames também de diagnóstico que não ajudam a confirmar de facto que existe um problema e que complementam aquela dor e confirmam aquela dor que aquela pessoa diz que está a sentir? Exato. Há causas de dor crónica que são conhecidas, por exemplo, osteoarticulares, uma dor lombar é um fator muito comum de dor crónica, mas depois há tipos de dor crónica que não são medidos em exames. Por exemplo, a fibromialgia, que é uma doença bastante comum, mais na população feminina, e que não há um exame. É um diagnóstico clínico, é uma coisa que nós sabemos que resulta de alterações a nível cerebral, mas que não é visível. Portanto, isto é muito pessoal e muito subjetivo para cada tipo de dor, para qual é que foi a causa inicial e depois qual é que é o diagnóstico de base. A dor crónica acaba por ser uma doença em si, porque depois também acaba por existir como entidade sozinha. Continuamos a ter longos tempos de espera até uma pessoa ter o diagnóstico de dor crónica. Como é que funciona? É complicado. O que é que acontece? Na maior parte das pessoas, lá está, temos 30% a 40% da população com a dor crónica. Portanto, a maior parte das pessoas não vai a uma consulta de especialidade, tipicamente a anestesia ou a ortopedia que realiza de dor crónica. A maior parte das pessoas passa pelo médico de família. E estamos muito limitados, porque o médico de família tem uma quantidade gigante de problemas a gerir e muitas vezes a dor mesmo os próprios utentes não referem no imediato, é o último pensamento, é o último problema que levam na sua lista de compras, como eu costumo dizer, e portanto é uma coisa que demora muito a diagnosticar. Muitas vezes as pessoas também não reconhecem, pensam, é da velhice, é o que é o que tenho, e também não procuram essa ajuda. Portanto, sim, é muito, muito difícil haver um diagnóstico e depois começar uma correta gestão e abordagem. Só quando persiste no tempo e, de facto, já tem impacto no dia-a-dia, nas rotinas, nas tarefas, no tal absentismo laboral, por exemplo, é que as pessoas começam a procurar ajuda. Exatamente, exatamente. E aí chegam ao diagnóstico e avançam para opções terapêuticas? Existem? Existem. Claro que a dor, lá está, é muito subjetiva de cada pessoa e cada causa. Dentro da parte de medicina, temos fármacos, temos os anti-inflamatórios, temos os opioides, temos uma data de fármacos que podem ajudar, mas depois isto é um tratamento multidisciplinar, porque a dor em si também é uma doença multidisciplinar. Portanto, para além da farmacologia, temos que pensar, por exemplo, numa fisioterapia, pensar em alterar estilos de vida, diminuir o peso, realizar exercício físico e uma parte muito importante e que infelizmente em Portugal é muito esquecida, a psicoterapia. A maneira como nós percepcionamos a dor, a maneira como o nosso cérebro vê o estímulo doloroso, acaba por exacerbar ou melhorar a dor. Portanto, doentes com dor crónica são
dos principais necessitados de psicoterapia para poderem aprender a gerir a sua dor, porque viver com dor diariamente é cansativo, altera o nosso humor, altera a nossa capacidade de trabalho, mexe com os nossos rendimentos, mexe com a nossa dinâmica familiar. Portanto, naturalmente, a psicoterapia aqui é essencial. E depois estes cuidados que eu disse, o sono, o exercício, a dieta também são essenciais. Tem que estar tudo a funcionar quase na perfeição, o que é muito difícil no nosso dia-a-dia, para que a dor consiga ser controlada da melhor maneira. Claro. E antes de avançar para outros degraus, portanto, temos que centrar aqui todos estes pilares que são fundamentais, daí a importância do papel do médico de família, não é? Exatamente. Em concentrar tudo isto que é importante, o estilo de vida, para tentar minimizar esta dor e depois então avançar para outras armas terapêuticas. Exatamente. O médico de família é, por norma, o médico que melhor conhece o doente. Conhece a família, conhece o trabalho, conhece o ambiente em que se insere, conhece as suas crenças. Portanto, é o médico que, na teoria, seria o primeiro a fazer uma abordagem da dor crónica e a ajudar o doente com as ferramentas que ele tem à disposição na sua comunidade e na sua família a trabalhar a sua dor e a indicar os caminhos que deve seguir para obter uma melhor gestão da dor crónica. Isso é fundamental. Vamos só então tentar perceber quais são os tipos de dor mais comuns. Ok. Falando de frequência do tipo de dor, acho que o primeiro é a osteoarticular. Portanto, a dor lombar acho que é uma queixa praticamente diária no médico de família. Depois temos as dores associadas às doenças autoimunes. A artrite reumatoide, por exemplo, é uma dor muito comum. E depois também as dores de cabeça, as ditas cefaleias, são assim os top 3 de queixas mais comuns de dor crónica nos cuidados de saúde primários. E cada uma deste tipo de dores terá uma gestão diferente. E mesmo dentro do mesmo tipo de dor, doentes diferentes têm gestão diferente. Não é a mesma coisa uma senhora idosa que tem 80 anos e que tem artrose das mãos e que a dor a impede de fazer crochê, que é uma coisa que lhe dá gosto. A dor que ela sente é diferente de uma mulher de 50 anos que é costureira e que, porque tem essa dor, não consegue trabalhar e, como tal, tem perda de rendimentos e tem uma alteração da dinâmica familiar. Portanto, o impacto é totalmente diferente. A dor até pode ser igual em termos quantitativos, mas o sofrimento associado é totalmente diferente. Portanto, esta gestão tem que ser altamente personalizada. Claro. E estes doentes ganhavam em procurar ajuda o mais cedo possível? Sem dúvida nenhuma. Qualidade de vida, isso ganhariam certamente. Mas a nível de resultados de tratamentos também? Sem dúvida nenhuma. Como eu falei no início, a dor crónica resulta de uma sensibilização dos nossos caminhos no cérebro de processamento de dor. Portanto, quanto mais cedo atuarmos, mais cedo conseguimos prevenir que ocorra esta sensibilização e que a dor agrave. Eu digo sempre aos meus doentes, com dor crónica ou não, quando sentem dor, e é uma coisa muito típica de Portugal, que não gostam de tomar medicação, nem que sejam um Benuron, tomem logo, porque é muito mais a dor é como um comboio, é muito mais fácil impedi-lo de arrancar do que ele arrancar e depois tentar pará-lo. Ainda assim, é comum também encontrar pessoas que se vão automedicando antes de pedir ajuda? Sim, mas é aquela medicação que conseguem na farmácia. Muitas vezes não é o suficiente. Claro, vão tomar o Brufen, o Benuron, fazem a gestão, mas fazem a automedicação, mas não fazem o resto dos cuidados. Não fazem o exercício, não tratam da perda de peso, não tratam do sono, não adaptam muitas vezes o seu local de trabalho para que haja menos dor. Portanto, acaba por ser insuficiente. Claro. E muitas vezes estávamos aqui a falar da típica dor de cabeça e do impacto que pode ter, uma enxaqueca, por exemplo. Às vezes, o meio em que estamos, o meio profissional e o nosso meio pessoal, não compreende também como é que uma dor de cabeça pode interferir no nosso dia-a-dia, não é? Sem dúvida nenhuma. O impacto que pode ter. É um dos maiores problemas, é que, lá está, a dor não é visível. E muitas vezes até é interpretado como a pessoa é preguiçosa, a pessoa diz que tem dor, mas está a aproveitar para não trabalhar. E a verdade é que qualquer pessoa que já teve uma dor de cabeça sabe perfeitamente que parece que não consegue pensar direito, que as coisas, o dia não corre bem. Portanto, haver esta valorização social da dor e haver este reconhecimento do impacto e da limitação que traz também será uma grande ajuda para as pessoas com dor, porque depois também temos o reforço negativo. Se eu disser que tenho dor, as pessoas vão achar que eu sou isto ou sou aquilo, então também começam a esconder, começam a forçar e cria-se ali um ciclo vicioso que agrava ainda mais a sua dor.
Claro, portanto, é preciso combater algum estigma também da sociedade, mudar aqui uma mentalidade. Quando falamos de uma dor que não sangra, não é? Que não é visível. Exato. Tapar um bocadinho da saúde mental, não é? Temos que combater um bocadinho esse estigma. Estávamos a falar da base da pirâmide, da casa, como nós às vezes aqui dizemos, do estilo de vida que é possível e é necessário alterar. Depois, há fármacos, Sra. Doutora, também? Há fármacos, como eu disse há bocado, os anti-inflamatórios, os opioides, que são, por exemplo, a morfina, é assim o opioide paradigmático e que muitas vezes os utentes têm receio de tomar, porque infelizmente é um fármaco que tem algum componente de adição. Mas lá está, nem todas as dores crónicas podem chegar a necessitar deste tipo de fármacos. Temos também que tentar aqui destigmatizar um bocadinho a utilização de fármacos para a dor. Se há uma dor crónica que é necessário tratar, temos que tratar. Não significa que a pessoa vai ficar viciada no fármaco, não significa que seja dependente, significa que precisa de fazer um tratamento. Da mesma maneira que nós não consideramos que um diabético é dependente de insulina, não vamos considerar que uma pessoa que tem dor crónica, que por acaso precisa de um opioide, é dependente de opioides. Esta gestão, obviamente, tem que ser feita com um médico com conhecimento a fundo deste tipo de fármacos para evitar os efeitos laterais e evitar a dependência, mas é um caminho que pode ser utilizado e que pode ser percorrido e que também temos de tentar tirar aqui o estigma. Para além dos fármacos, depois, se necessário, e aí nas consultas de dor com anestesia, há técnicas que eles podem realizar, por exemplo, infiltrações nervosas, para ajudar no controlo da dor. Considera que ainda há alguma resistência nesse ponto da medicação crónica e de alguma medicação que nós consideramos que poderá, de facto, criar habituação, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, acho que há uma resistência geral de qualquer pessoa a tomar medicação cronicamente. Mais um comprimido, isto vai ser para sempre, como é que vou fazer? Não quero tomar medicação, prefiro aguentar e não fazer. Acho que é uma coisa, se calhar, muito portuguesa de não quererem tomar medicação. E depois lá está este estigma de ser eu ouvi dizer que esta pessoa ficou dependente, esta pessoa deu-se mal. Muitas vezes há colegas que não têm um grande conhecimento de opioides e que iniciam de maneira errada, então há efeitos adversos que depois criam um medo no fármaco, portanto é uma gestão muito, muito complicada. Claro. Sra. Doutora, faz parte também desta abordagem do médico de família, a abordagem multidisciplinar? Sem dúvida, acho que é o trabalho dele. Claro que há limitações porque não temos o número de psicólogos que queremos, não temos acesso à fisioterapia que desejamos, não temos acesso a, por exemplo, profissionais do exercício físico, mas pelo menos será o médico de família a conhecer os recursos na comunidade para poder orientar os doentes e lá está, também dar algum apoio na parte social, na parte familiar. Não é típico uma senhora com dor crónica trazer o marido e numa consulta falar com o médico de família sobre isso, explicar a doença, para que também dentro da dinâmica familiar possa haver algumas alterações que possam ajudar o doente. Depois a questão do stress. É importante também conseguirmos gerir o stress, ainda mais os doentes com dor crónica, não é? Importantíssimo. O stress é um fator agravante, já está mais que comprovado e é natural que pessoas com dor andem estressadas, porque lá está, estão limitadas, estão a sofrer, têm impacto familiar, social, como já disse, é essencial. Aí entra a psicoterapia e depois entra também o exercício físico, as técnicas de relaxamento, o yoga. Depois isto é muito pessoal, há pessoas que detestam o yoga, há pessoas que são imensamente bem. É muito uma tentativa e erro porque cada caso é um caso e temos mesmo que adaptar a dor. Aliás, temos que adaptar a cada pessoa a abordagem da sua dor. A dor é intransmissível, é subjetiva, é pessoal. A minha dor não é a dor da Alexandra, não é a dor da senhora Maria. E, portanto, temos mesmo que fazer esta adaptação. Claro. Destes 3 milhões de portugueses com dor crónica, pelo menos referenciados, diagnosticados, não temos só pessoas aqui com mais idade. Existem certamente pessoas também mais novas. É mais fácil explicar a estas pessoas a importância da alteração do estilo de vida, incentivar a praticar exercício físico, a importância da nutrição, da alimentação cuidada e de outras abordagens também? É mais fácil
é mais difícil haver implementação, porque muitas vezes são pessoas em idade ativa, ou seja, que têm trabalho, têm filhos e que no meio do stress do dia-a-dia muitas vezes não conseguem implementar a rotina. Conseguem perceber a importância, mas depois a implementação é muito difícil. E infelizmente este tipo de medidas não é como um comprimido que tomo e fico bem. É uma coisa que tem que ser sustentada no tempo. Portanto, também é muito mais fácil desistirem porque sentem que estão a tomar tempo que precisam para outras atividades, para o seu dia-a-dia. Claro. É fácil e é difícil, resumidamente. Claro, mas conseguem perceber, aliás, Conseguem. agora disse exatamente a frase certa, não é? Não é um comprimido que se toma e que a dor vai passando. É algo que se vai precisando de tempo, não é? Para atenuar e para se sentir o efeito. Conseguem perceber, de facto, que isso vai acontecer e que é uma mudança de estilo de vida que vai trazer benefícios para a saúde. Percebem, mas mesmo assim são resistentes porque não acreditam a 100%. Claro. E depois também há a parte do trabalho que é necessário colocar nessas alterações. E se já convencer uma população jovem, saudável, a fazer dieta, a fazer exercício, a procurar terapia, uma pessoa com dor que está muito mais limitada naquilo que consegue fazer, que muitas vezes procura o repouso acima de tudo, é muito mais difícil convencê-la que vai ter benefício a fazer este tipo de coisas, até porque muitas vezes poderá ter uma pequena exacerbação, um agravamento da dor numa fase inicial, porque o corpo ainda não está adaptado. Sim, claro, portanto, também temos este desafio. E acho que deixamos aqui mensagens importantes. Procurar ajuda de um profissional de saúde o quanto antes. Sem dúvida. Acreditar nesta mudança de estilo de vida, não é? Porque os resultados vão aparecer e acreditar também nestas abordagens e nesta abordagem multidisciplinar. Que mensagem é que gostaria de passar lá para casa, Sra. Doutora? Eu acho que gostaria de dizer para não desistirem, procurar um médico de família acima de tudo, conversar com ele, conversar com os familiares, com os amigos, não esconderem a sua dor. Isso é importante, claro. E também, ao mesmo tempo, perceberem que poderá ser algo que poderá fazer parte da sua vida para o resto da vida, mas que isto não tem que ser uma sentença de incapacidade, que é possível haver uma adaptação, que é possível haver uma melhoria e que é possível voltar a ter uma qualidade de vida similar à anterior à dor. Acho que é o essencial e não desistam. Acima de tudo, não desistam porque há muito sofrimento envolvido, é doloroso, mas com o apoio dos profissionais de saúde e com o apoio familiar e social, as pessoas conseguem melhorar. Claro. E também vamos tentar lutar, nós médicos, para que mude um bocadinho a parte social e a cultura portuguesa, por assim dizer, para que estes doentes possam ter apoio. E nós, enquanto sociedade, também temos um longo trabalho para fazer, não é? E uma mudança de mentalidade, acima de tudo, que deve começar dentro de casa, com os nossos. Exatamente. Depois há muito para fazer também lá fora. Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença e pela sugestão deste tema aqui no programa Consultório. Vamos agora saber quais são as dúvidas dos nossos telespectadores, a opinião também de quem nos acompanha. Mais uma vez, muito obrigada. Doutora Inês Oliveira Dias, médica de Medicina Geral e Familiar no Grupo Trofa Saúde, Hospitais de Guimarães e Famalicão, a falar aqui então do papel do médico de família na gestão da dor crónica. E agora vamos fazer um curtíssimo intervalo porque regressamos consigo com a sua questão relacionada com a medicina geral e familiar ou também com este assunto. Gostava de ouvir a sua opinião, gostava de ouvir também o seu testemunho ou uma questão que queira ver esclarecida aqui em direto, precisamente relacionada com medicina geral e familiar. Já sabe que aqui tem essa oportunidade e pode ver imediatamente a sua dúvida esclarecida aqui em direto. Para se inscrever existem duas formas, o número de telefone 22 508 3297, basta ligar 22 508 3297, pode também participar por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Pode enviar também a sua pergunta, o seu caso, o seu testemunho e, como disse há pouco, a sua opinião. Ficamos à espera. Vamos agora sim fazer um curtíssimo intervalo. Até já.